Vamos falar mais uma substância aí biológica, que agora são as proteínas. As proteínas, elas são substâncias bem grandes, formadas pela união de cadeia de vários carbonos, porém tem uma diferença aí dos lipídios. Enquanto nos lipídios você tinha uma cadeia grande de carbonos ligados em hidrogênio e oxigênio, nas proteínas, além do hidrogênio, do oxigênio e do carbono, nós vamos ter o nitrogênio fazendo parte das proteínas. E as proteínas, elas são formadas pela união de aminoácidos. Então, quando você tem um aminoácido que se une com outro aminoácido, se une com outro, se une com outro, de repente você tem ali a união de centenas de aminoácidos ou milhares de aminoácidos, a gente tem uma que a gente chama de cadeia polipeptídica, que é a mesma coisa que proteína. Então, quando você tem um aminoácido ligado com outro, seria dois aminoácidos, a gente tem o que a gente chama de peptídeo. 3 aminoácidos, peptídeo, né? 4, tá? Quando a cadeia ela é muito longa, aí a gente chama de proteína. Então, a diferença entre proteína e peptídeo e aminoácido está no tamanho, né? No tamanho da substância, mas são basicamente as mesmas substâncias, formadas pelos mesmos elementos químicos. Bom, aqui nós temos uma fórmula química estrutural de um aminoácido. Todo aminoácido, essa parte que está no pincel preto, todo aminoácido vai ter isso aqui, é igual em todos. Existem 20 aminoácidos diferentes. E todos os 20 aminoácidos que existem, eles têm essa configuração química aqui. A única coisa que vai diferenciar entre um aminoácido e outro é o R. Esse R significa radical. Na verdade, não existe um elemento químico chamado radical. Se você olhar na tabela periódica, lá dos 120 elementos que existem ou mais, não existe elemento radical, elemento R. Na verdade, aqui é o que vai diferenciar um aminoácido do outro, é o que vem aqui no R. Pode ser outro carbono, pode ser 3 carbonos, pode ser 10 carbonos, é isso que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então a gente representa aqui como R, que é o radical, e aqui nós temos grupos químicos, representando aqui o aminoácido. Quais são esses grupos? Primeiro nós vamos ter aqui o NH2, que a gente chama de grupo amina, e nós temos aqui o COOH, que é o que a gente chama de carboxila ou ácido carboxílico. Daí vem o nome aminoácido, da substância. Bom, se eu quiser que eu forme uma proteína ou um peptídeo, eu preciso que esses aminoácidos comecem a se unir. Esses aminoácidos eles vão se unir um com o outro através de uma ligação chamada ligação peptídica. Essa ligação peptídica ela vai se estabelecer entre o carbono do grupo carboxila de um aminoácido com o nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Vai ficar mais ou menos assim. Tá? Nós vamos ter aqui o radical do outro aminoácido, vou representar aqui o outro aminoácido do lado. Aqui então nós vamos ter um radical, aqui o carbono, e aqui nós vamos ter o NH2, que é o grupo amina do outro aminoácido. Então, para que aconteça a ligação, a ligação correta, que ela fique estável, é necessário que este aminoácido perca esse OH aqui. Tá? Ele vai perder esse OH, vou colocar esse OH aqui embaixo. Tá? E a ligação vai acontecer entre este carbono aqui com esse nitrogênio. Então vou fazer a ligação aqui em vermelho, mostrando a ligação peptídica. Tá aqui a ligação entre um aminoácido e o outro. Vou só tirar aqui. Tá? Então aqui ele perdeu o OH. Esse carbono está com as 4 ligações químicas, então ele está estável. O nitrogênio ele precisa ter 3. Ele tem uma aqui, 2 com o hidrogênio e está vindo a quarta. Então na verdade ele vai perder um hidrogênio aqui. Então ele perde um hidrogênio, aí fica com as 3 ligações. Tem uma dele com o hidrogênio, tem uma com esse carbono e a outra com esse carbono. 3 ligações, ele está estabilizado no nitrogênio. Esse hidrogênio que ele perdeu aqui, vem para cá e se une com esse OH que foi perdido aqui do carboxilo e forma-se uma molécula de água, H2O.
Aqui continua tudo igual. A carboxila desse outro aminoácido fica aqui, igual, né? E aqui nós temos a ligação chamada ligação peptídica, que é a ligação entre dois aminoácidos, formando sempre uma molécula de água no final. Como eu havia dito, os aminoácidos eles se ligam uns com os outros através de ligação peptídica. Esses aminoácidos existem 20 deles, sendo que uma parte é chamada aminoácidos naturais. Os aminoácidos naturais são aqueles produzidos no próprio organismo. E os essenciais são aqueles que ele precisa obter através do alimento, né? Então, quando um organismo come algum alimento rico em proteína, ele está obtendo os chamados aminoácidos essenciais. Bom, na espécie humana, nós temos 12 aminoácidos que são produzidos no nosso próprio corpo, que são naturais, e os outros 8 a gente precisa obter na nossa alimentação, né? Na nossa alimentação diária. Não necessariamente um aminoácido natural da espécie humana pode ser aminoácido natural para uma outra espécie, como um cachorro, ou vice-versa. O essencial da espécie humana pode ser um essencial para o cachorro. Pode variar os tipos de aminoácidos que são naturais e essenciais para cada tipo de organismo. E tem uma questão muito importante em relação às proteínas, que seria a sua função estar associada à sua forma. Tá? Então as proteínas elas podem ter vários formatos, né? Depende do tamanho da proteína também, né? E essa proteína, quando perde a sua forma por algum motivo, né, ela vai perder também a sua função. Então uma das causas que compromete o funcionamento de uma proteína seria a temperatura. Então, quando nós temos temperaturas assim muito elevadas no organismo, vamos pegar a espécie humana como exemplo, né? Quando a gente entra no estágio de febre, aumenta muito a temperatura, essa temperatura elevada ela começa a meio que derreter ou quebrar as ligações que tem nessas proteínas. E aí ela vai perdendo a sua função. Tá? Se for uma proteína assim, de importância vital para o corpo, isso pode levar a um colapso, pode causar, por exemplo, uma pessoa pode ter uma convulsão, uma febre muito alta e vir ao óbito. É interessante que quando a gente tem febre, quando a gente está com alguma doença, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um protozoário que está infectando, o nosso corpo eleva a temperatura para quê? Para matar esses organismos, né? Quando o nosso corpo eleva a temperatura, que é a febre, para matar esses organismos, por quê? Porque esses organismos também são feitos de proteína. Tanto vírus quanto bactéria e protozoários também são feitos de proteínas, né? Então, é para desnaturar a proteína desses organismos, então o nosso corpo eleva a temperatura. Então, a febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Porém, nós também somos feitos de proteína. Então, apesar de ser um mecanismo de defesa, a febre é um mecanismo suicida. Porque se aumentar demais, passar dos 41, você começa a causar o que a gente chama desnaturação proteica dentro do seu corpo, seu próprio organismo, né? E você pode vir a morrer por causa desse aumento muito grande da temperatura, né? Bom, um exemplo interessante que eu posso citar sobre desnaturação proteica seria, por exemplo, a proteína queratina, tá? A queratina, que é uma proteína que a gente tem na nossa pele, nas nossas unhas, no nosso cabelo, é uma proteína que serve para evitar uma desidratação, uma proteína que vai promover uma proteção na nossa pele, evitar uma perda excessiva de água para o ambiente. Nosso cabelo, ele é composto principalmente por queratina. E a queratina, o formato da queratina pode variar do cabelo de uma pessoa para outra. Tem pessoas que têm uma queratina mais enroladinha, com ligações dentro dela, então a pessoa vai ter o cabelo mais anelado. Se você promover uma temperatura muito alta no cabelo dessa pessoa, você vai ter a quebra das ligações da proteína da queratina no cabelo da pessoa e ela vai ficar bem esticadinha, essa queratina, que é o que o pessoal chama de chapinha. Quando faz a chapinha no cabelo, você tinha uma queratina que era assim, enroladinha, com as ligações aqui no meio da proteína. De repente você passa uma temperatura muito alta aqui, nessa queratina desse cabelo, e ela estica.
ela fica mais esticada e mais lisinha, dá aquele aspecto mais liso. Claro que depois se você entrar com um produto, um cosmético, uma água e hidratar novamente esse queratina desse cabelo, ela vai voltar ao seu formato natural.